Senhor Deus, fonte de toda luz e poder, hoje me coloco diante de ti com o coração aberto e ferido. Carrego em meu corpo, em minha mente e em minha alma marcas de uma dor que só o Senhor conhece por inteiro. Há batalhas invisíveis que me consomem em silêncio, doenças que se instalam na carne, tormentos que se escondem no pensamento, angústias que rasam por dentro sem deixar sinais por fora. Por isso, meu Pai, clamo por tua presença. Entra agora onde nenhum médico pode tocar. Vai além do diagnóstico, além do que os olhos humanos enxergam, e toca o âmago do meu ser com tua mão que tudo restaura. Cura, Senhor, toda enfermidade física. Onde há câncer, que tua luz invada cada célula e transforme o que parecia impossível. Onde há dor crônica, inflamação, fraqueza, que teu sopro traga alívio e vigor. Onde há limitações no corpo, que teu poder gere movimento, circulação, libertação. Onde a medicina falha, que a tua unção triunfe. Onde há noite de insônia, cansaço sem motivo ou desequilíbrios no corpo, que tua paz alinhe tudo novamente à perfeição com que o Senhor me criou. Mas não é só o corpo que sangra. Pai, também há feridas na alma. Tristezas que viraram moradia. Pensamentos que sufocam. Memórias que ainda doem como se tivessem acontecido ontem. Por isso te peço, cura toda a ansiedade, toda a depressão, toda a desesperança. Restaura minha mente. Senhor, reescreve os pensamentos que me condenam. Silencia as vozes que me acusam. Apaga os medos que paralisam. Que o teu Espírito invada cada canto escuro e me devolva a alegria de viver. Que toda doença emocional se curve diante da tua glória. E que a cura que vem do alto seja completa, corpo, mente, coração e espírito. Senhor, também te entrego agora as feridas invisíveis que habitam o íntimo de tantos corações que me escutam. Feridas que não têm nome, mas que sangram todos os dias. Feridas que não aparecem em exames, mas corroem por dentro, devoram a esperança, sufocam os sonhos. Pessoas que vivem entre sorrisos forçados e lágrimas escondidas. Que dormem desejando não acordar, que acordam sem saber por quê. Por essas almas cansadas, eu oro. Que tua mão alcance cada uma agora. Que o teu toque silencioso quebre as correntes da dor, do desespero, da solidão profunda. E que cada coração que se sente abandonado sinta agora o calor da tua presença, viva, amorosa, real. Cura também, Senhor, os traumas antigos, os abusos escondidos, os gritos que ninguém escutou. Cura as ausências, as perdas, os lutos não chorados, os medos não confessos. Entra nos porões da memória, nos lugares esquecidos pela consciência, e ali planta sementes de renascimento. Onde houve morte, que nasça vida. Onde houve rejeição, que floresça pertencimento. Onde houve abandono, que transborde acolhimento. Que a cura não seja apenas um alívio momentâneo, mas uma transformação profunda e permanente. Um recomeço sagrado, construído com as próprias mãos do Criador. E se alguém ouvir essa oração sem fé, duvidando, cansado demais até para acreditar, toca esse coração também, Senhor, porque até a dúvida é uma forma de te chamar. Até o cansaço pode ser oração. Visita cada casa, cada quarto escuro, cada hospital, cada alma em silêncio. Que o teu amor percorra as veias, que tua luz repouse sobre os ombros curvados e que a tua promessa de vida em abundância se cumpra agora, não amanhã, não depois, agora. Porque tu és o Deus que ainda cura, o Deus que ainda escuta, o Deus que ainda age quando tudo parece perdido. Pai, não me esqueço daqueles que estão lutando batalhas que ninguém vê. Pessoas que carregam um sorriso no rosto, mas vivem num campo de guerra dentro do peito. Gente que já se acostumou com a dor como se ela fosse parte da identidade. Que aprenderam a sobreviver no automático, mas esqueceram como é viver de verdade. Para esses, Senhor, eu clamo por uma cura que vá além do que os olhos podem enxergar. Uma cura que quebre ciclos. Que feche portas que nunca deveriam ter sido abertas. Que transforme cicatrizes em testemunhos vivos de restauração. Que nenhuma dor fique sem sentido. Que nenhuma lágrima tenha sido em vão. Que tudo aquilo que parecia ser o fim seja apenas o início de algo que só o teu amor poderia construir. Cura, Senhor, também as doenças espirituais. A frieza da alma, a falta de fé, o vazio que nada preenche. Cura os que te esqueceram por causa da dor. Os que se revoltaram porque não entenderam teus silêncios. Os que se afastaram porque não aguentaram mais esperar.
Abraça esses filhos agora. Mostra que mesmo quando tudo parece estar em ruínas, o teu plano nunca deixou de acontecer. Que mesmo no caos, ainda há um fio invisível te conduzindo tudo para o bem. Que mesmo no escuro, tua luz ainda brilha, mesmo que ninguém veja. Que essa oração seja como uma ponte, uma brisa, um abraço que envolve e reconduz cada alma perdida de volta ao teu colo. E se houver alguém ouvindo agora com o corpo tomado pela enfermidade, com o diagnóstico que pesa como uma sentença, eu te peço, Pai, mostra a tua glória. Transforma o impossível em testemunho. Onde há câncer, que haja cura. Onde há dor incurável, que surja alívio inexplicável. Onde os médicos disseram não tem mais o que fazer, que o céu diga eu ainda tenho a última palavra. Porque tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. E onde teu nome é invocado com fé, milagres ainda acontecem. Por isso, Senhor, eu declaro cura sobre cada corpo, libertação sobre cada alma e ressurreição sobre tudo que parecia morto. Em nome de Jesus. Amém. Há dores que não gritam. Elas apenas se instalam, silenciosamente, no canto escuro da alma, e ali ficam. Como se fossem parte do que somos, como se tivessem nascido conosco. Você respira, vive, sorri, mas algo dentro de você nunca repousa. É como uma febre baixa que não cessa, um cansaço que não vem do corpo. Às vezes, você sente como se estivesse carregando uma memória que não é sua, uma cicatriz antiga herdada no silêncio de gerações. E então vem aquele momento do dia, aquela pausa estranha no meio do ruído, onde tudo silencia por dentro, e você percebe que está sozinho com algo que ainda não tem nome. Existe uma oração que não se aprende com palavras, mas com rasgos. Ela se revela quando o mundo desaba, quando ninguém escuta, quando nem você consegue se ouvir. Essa prece não nasce da fé ensaiada, mas do colapso. É o som cru da alma chamando por algo maior do que o que te ensinaram a esperar. Você já sentiu isso? Aquela vontade de desaparecer, ao mesmo tempo de ser encontrado por algo que não sabe descrever? Talvez a cura que você procura nunca tenha estado lá fora. Talvez ela seja o eco do que você se esqueceu que é. E talvez seja por isso que você está aqui agora. A vida tem uma maneira estranha de nos quebrar exatamente onde guardamos aquilo que mais tentamos esconder. Você acredita que tem controle, que sabe orar, que está fazendo certo. Mas no fundo, algo continua doendo. Como se a cura estivesse a um passo, mas sempre do lado oposto da porta que você empurra. E se essa porta não se abre para fora, mas para dentro? E se a oração verdadeira for menos sobre pedir e mais sobre lembrar? Lembrar quem você era antes da dor, antes da queda, antes do mundo te convencer que não merecia ser inteiro. Escute, não com os ouvidos, com aquilo que ainda pulsa aí dentro, apesar de tudo. Algo está tentando voltar para você. Algumas feridas não querem ser curadas, até que você as veja. Não como um problema a ser resolvido, mas como um grito antigo que precisa ser ouvido sem julgamento. Há dores que são fiéis, que ficaram com você quando ninguém mais ficou. Dores que se tornaram parte do seu reflexo, do seu nome, da forma como você se move pelo mundo. E talvez seja por isso que a verdadeira oração começa no momento em que você para de lutar contra o que sente. Quando você para de correr. Porque correr de si é a forma mais silenciosa de autoabandono. E toda cura começa com o retorno. Mas, retorno para onde, exatamente? Talvez para aquele lugar onde você se perdeu e fingiu que não doeu. Aquele momento específico, enterrado na poeira da memória, onde você engoliu o choro, segurou firme e disse a si mesmo que tudo estava bem. Só que não estava. Nunca esteve. E por mais que o tempo tenha passado, o corpo lembra, o coração lembra, a alma. Então, essa nunca esquece. Por isso, quando você ora, não é só sua voz que sobe. São também os ecos antigos, os pedaços partidos, os fantasmas adormecidos. E se a oração de cura for, na verdade, um pacto de reconciliação com aquilo que você tentou calar? E se cada palavra dita for uma chave, uma abertura invisível no tecido do que te prende? Você sente isso agora, não sente? Esse chamado sutil, esse arrepio leve no centro do peito, como se algo estivesse se mexendo, despertando, voltando à superfície. Não é apenas emoção, é reconhecimento.
como se cada palavra tocasse um nervo escondido, como se sua alma estivesse, finalmente, ouvindo aquilo que esperou a vida inteira para escutar. Não tente entender. Entendimento é distração. Sinta. Deixe que algo mais profundo guie você. Porque neste exato momento, enquanto ouve, algo dentro de você está começando a se lembrar do caminho. E toda cura começa assim, com um sussurro que se transforma em verdade. Uma verdade que arde, mas liberta. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Existe algo maior do que você consegue entender se movendo silenciosamente por trás dessa oração. Talvez você tenha sentido algo enquanto ouvia, uma lágrima que caiu sem explicação, um arrepio leve, um calor no peito. Isso não é emoção comum. É o toque do sagrado tentando te alcançar. Deus conhece cada detalhe da tua dor, mesmo aqueles que você nunca conseguiu explicar para ninguém. Ele viu cada noite em que você se deitou sem força, cada vez que disfarçou um sorriso no meio do caos. E agora, ele te convida a confiar, não com os olhos, mas com o coração. Porque a fé verdadeira não nasce da lógica, mas da entrega. Repita essa oração quantas vezes forem necessárias. Não como um ritual, mas como um reencontro. Cada vez que você orar, algo dentro de você vai se mover. Talvez você não perceba de imediato. Algumas curas vêm em silêncio, outras chegam como uma avalanche. Mas acredite, nenhuma oração sincera passa despercebida no céu. Enquanto você ora, o invisível trabalha. Portas começam a se abrir, dores começam a se dissolver, correntes começam a quebrar. Existe um tempo exato para tudo, e o seu tempo de cura está se aproximando. Mantenha-se firme, mesmo que tudo diga o contrário. Porque Deus não falha, e Ele jamais abandona quem insiste em confiar. Talvez você esteja cansado. Talvez sua fé esteja fraca, quase apagando. E tudo bem. Deus não exige força de quem está ferido. Ele só quer que você continue chamando por Ele, mesmo com a voz embargada, mesmo em silêncio. Às vezes, a maior oração é um suspiro. Outras vezes, é apenas o seu pensamento tentando acreditar mais uma vez. Não importa como você ore, só ore. Ore com o que restou. Porque o pouco que você ainda tem, quando entregue nas mãos dele, se transforma em milagre. Deus não precisa de muito, Ele só precisa de você inteiro, mesmo que quebrado. E se você der esse passo, Ele fará o restante. Então, feche os olhos. Respire fundo. Sinta. A presença que você procura já está aqui. Você não está sozinho. Há algo sagrado se movendo dentro de você nesse exato instante. Continue repetindo essa oração todos os dias. Faça dela seu abrigo, sua âncora, sua arma contra a dor. E quando menos esperar, a cura virá. Talvez não da forma que você imagina, mas virá. Com paz, com leveza, com vida. Porque onde há fé, sempre há esperança. E onde há esperança, os milagres se tornam inevitáveis. Jesus te ama. Ele é o único caminho que te leva à salvação.